E aí, investidores! Meu nome é Gabriela Spork, sou analista de investimentos da Toro e estamos iniciando mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 20 de setembro. Hoje com ele, João Vitor Freitas. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Gabi. Muito bom dia. Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui com a Toro. E já iniciando então as notícias internacionais, falando sobre outra decisão de taxa de juros que tivemos essa semana, que foi justamente sobre o Banco Central japonês. Isso, o Banco Central japonês, o BOJ, decidiu por manter as taxas de juros inalteradas nessa reunião. Essa decisão já era antecipada pelo mercado, o mercado não esperava nenhum tipo de movimentação nessa reunião de agora, mas existia uma expectativa, ainda existe, de um outro aumento de juros lá na reunião de dezembro. Só que como o BOJ não deu muito guidance, não deu muitas pistas, falou que eles têm espaço para poder avaliar os impactos da economia internacional, como que os Estados Unidos vai reagir às taxas de juros lá também, para poder decidir. Lembrando que o Japão vem com taxas de juros baixas há muito tempo, negativo, ou praticamente zero, há uma década, e esse ano eles começaram a reverter isso justamente com a inflação, que retomou a inflação um pouco acima da meta de longo prazo dele também, que é os 2% ali clássicos, que os bancos centrais gostam. Mas eles já começam a sentir essa necessidade de subir taxa de juros para controlar essa inflação que está um pouco acima e também para defender a moeda. Então a gente viu o Banco Central lá intervindo no Ien há algum tempo. Essa decisão de não aumentar agora, acho que também vem um pouco disso. O Ien vinha se desvalorizando muito e depois depois das intervenções e do aumento de juros que a gente teve, o Ien se fortaleceu um pouco, isso deu um certo alívio. Acho que o preço de commodity do petróleo também, como o Japão é um país importador de energia, o preço do petróleo mais acomodado também contribui para que o Banco Central de lá tenha esse espaço para poder avaliar os próximos passos com mais calma, sem necessidade de subir os juros muito rápido. Isso aí, partindo para a próxima, também ali na Ásia, a China, de maneira inesperada, deixa a taxa de juros de referência inalteradas após o corte do Fed, que veio forte na quarta-feira. Lembrando que o mercado esperava um corte nessa manhã, tá, pessoal? E aí, como o Fed teve esse corte na quarta-feira, abriu um espaço aí para que a China conseguisse reduzir as suas taxas de empréstimo sem que isso afetasse tão negativamente assim a moeda chinesa, tá? Lembrando também que na última reunião, em julho, eles fizeram um corte, surpreendendo o mercado, então eles estão bem andando na contramão do que o mercado espera deles, sempre um passo assim, vamos dizer assim, um passo à frente. Mas atualmente parece que simplesmente ficar reduzindo essas taxas de juros, isso não está surtindo efeito perante a economia, principalmente quando a gente fala aí do mercado imobiliário chinês. Foi até uma coisa que eu e o João, a gente estava conversando antes de iniciar o Morning Call, ficar simplesmente reduzindo e não ver a população consumindo essa parte do mercado imobiliário, isso pode acabar gerando inflação em outros setores. Então, realmente o governo chinês vai ter que fazer um malabarismo aí, o Banco Central também vai ter que fazer um malabarismo para ver o que eles precisam fazer para estimular esse consumo sem ser focando somente na política monetária. E agora falando de Reino Unido, o dado que saiu agora pela manhã foi vendas no varejo. Isso, a gente viu o dado de retail sales, vendas no varejo do Reino Unido saindo mais forte do que a expectativa e também revisando o dado do mês anterior para um número mais forte. Eu acho que isso daí sinaliza o consumidor tendo recuperado um pouco de força, de poder de consumo que ele perdeu nos últimos anos, que a gente viu o Reino Unido com uma inflação bem alta, taxas de juros mais altas também, e aí assim, agora a gente vê uma taxa de crescimento dos preços, a taxa de inflação desacelerando em níveis mais moderados, enquanto o crescimento de salários conseguiu ir caminhando para fazer esse catch-up, alcançar o que os preços tinham subido já. E com a redução de taxa de juros também, isso mostrando que os britânicos estão recuperando um pouco do poder de compra, refletido aí nesse dado de vendas no varejo mais forte. Mas de toda forma, algumas pessoas ainda se preocupam, se isso pode sinalizar que seja necessário taxas de juros mais altas lá também depois, agora que o Banco Central começou a flexibilizar um pouco. Então, é isso, assim, a política monetária no mundo todo, ela não está coordenada, não está ordenada como a gente achou que seria um movimento de flexibilização monetária ao longo do planeta todo no começo desse ano. Tá cada um indo para um lado, cada um olhando bastante o local ali e é claro, tudo interligado também, então um lugar impacta o outro. Então a gente tem que ir acompanhando de perto porque realmente está bem confuso assim, esse ambiente de política monetária global. E aí, partindo para as notícias nacionais, no Tesouro Direto, as taxas disparam e os títulos atrelados à inflação, as famosas Bs, pagando até 6,54%. Então, o dia pós-super quarta foi um dia de ressaca para o mercado, principalmente para o mercado de juros, onde a gente teve um aumento expressivo em todas as pontas, tanto nas pontas
mais curtas quanto nas pontas mais longas, tá, pessoal? E isso aconteceu principalmente porque tivemos um tom do comunicado do Copom, um tom mais duro, onde ele deixou bem expressivo, né, a desancoragem aí com a parte aí da inflação. E um outro ponto que a gente até chegou a comentar ontem foi justamente que o Banco Central ele não só sinalizou que novas altas estão por vir, mas também que pode ter um ritmo mais acelerado do que essa alta de 0,25 que vimos acontecer na quarta-feira. Então, isso acabou estressando bastante o mercado de juros, tendo aí esses prêmios bem atrativos, né, a serem pagos. E finalizando as notícias nacionais, ações da Brava Energia derretem quase 10%. Isso. A Brava, né, para quem não está familiarizado com esse nome, com esse ticker que pode parecer diferente, é a fusão da 3R com a Enalta, né, que ainda não deslanchou desde a estreia. A performance dos papéis não tem sido boa, mas é uma fusão que assim, ainda tem sinergias para serem colhidas no médio e longo prazo. E o que aconteceu, né, no pregão de ontem especificamente, que é o que a manchete traz para a gente, que o papel caiu quase 10%. O campo de Papa-Terra, né, estava com a produção paralisada do final de julho até o finalzinho de agosto, ali mais ou menos, que era uma parada já programada, e logo depois de retomar, um pedido da ANP fez eles pararem a produção de novo. Por algumas inspeções, contagem de pessoas a bordo e tudo mais. E o mercado estava aguardando que a reabertura, né, a volta do Papa-Terra para o status de operacional não demoraria tanto quanto a empresa acabou anunciando, que só vai voltar mesmo no final de dezembro. Então, assim, já vai ter um impacto do último trimestre de um mês parado, né, mais ou menos. E aí o último trimestre do ano, na verdade, a gente vai ter praticamente o trimestre inteiro vai sobrar um mês, um pouco menos de um mês ali de produção mesmo do campo de Papa-Terra. Então, assim, isso pesou bastante os papéis, justamente com o mercado revisando os modelos e entendendo ali qual que vai ser o impacto disso nos resultados mais de curto prazo, mas agora pelo menos já tem um norte, né, para poder entender quando que realmente isso vai voltar, e isso acaba ficando já no preço também. Galera, agradecer a todos aqui pela participação, pedir para vocês deixarem um like, é super importante para a gente continuar gerando esse conteúdo aqui para vocês, e agradecer também o João pela sua participação. Obrigado, Gabi, obrigado pessoal pela audiência, deixa o like aí e corre, continua aí, né, porque a Gabi vai sair correndo daqui. Isso mesmo, galera, até mais, tchau, tchau. Até mais. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.